Fala pessoal, hoje eu vou começar meu vídeo falando sobre um conto dos nativos americanos. E depois que eu terminar esse conto, eu vou falar minha opinião sobre isso. E vou desenvolver o meu vídeo baseado no que eu acredito sobre esse conto americano. O conto é mais ou menos assim. Ele fala de um velho Cherokee conversando com seu neto. E ele tenta explicar para o neto da batalha que existe dentro das pessoas. E essa batalha acontece entre dois lobos. Um lobo é a maldade, ele tem a raiva, a inveja, ciúme, tristeza, arrependimento, ganância, arrogância. Ele tem culpa, ressentimento, inferioridade, mentira, falsidade, orgulho, superioridade e o ego. E o outro lobo é o lobo bom, né? É o lobo da alegria, da paz, do amor, da esperança, serenidade, humildade, a humanidade, benevolência, empatia, simpatia, generosidade, perdão, verdade, compaixão e fé. E a criança, ele para, depois que o avô explica sobre esses dois lobos, né? Ele pensa por um minuto e ele pergunta para o avô qual é o lobo que vai vencer essa batalha. E o avô responde para ele, dizendo que é aquele lobo que a gente alimenta mais. Eu acho essa história fascinante, né? Porque a gente, como ser humano, né? A gente tem a mania de nomear ou rotular as pessoas como sendo boas ou ruins, generosas ou mesquinhas, carinhosas ou rudes. Mas o que eu acredito é que a gente possui ambos dentro da gente. Tanto a maldade como a bondade. Mas que a nossa escolha é ser um ou outro, né? São as escolhas diárias e situações diárias que a gente escolhe e decisões que a gente vai tomar mediante aquela situação. Eu acredito que toda tomada de decisão, quando ela é muito fácil, ela está muito associada com resultado pobre. E toda vez que a gente tem uma tomada de decisão muito difícil, que requer muito esforço, a gente está associado com um rico resultado, com um resultado muito maior. Então vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então imagina que você tem uma conversa com uma pessoa, um estranho, um amigo, um parente, e essa conversa, essa pessoa falou alguma coisa para você que te irritou, né? Ou te magoou, ou te deixou triste. E naquele exato momento ali que você está conversando com ela, quando você se deixa levar pelos teus sentimentos daquele momento, você quer responder na mesma altura, né? Você quer ser tão grosso ou arrogante, ou até mesmo você quer magoar aquela pessoa da mesma forma que você foi magoada, né? E muito provavelmente o resultado vai ser duas pessoas começarem uma briga, ou começarem um argumento, ou alguém vai sair mais chateado do que o outro. Então você começou uma guerra porque você simplesmente agiu com aquele momento, com os sentimentos, né? Mas no outro momento, né, se você recebeu aquela informação, mas se você parou, você digeriu, você não levou como pessoal, e depois de um tempo aquela tua resposta vai ser baseada na razão ao invés da emoção, muito provavelmente você vai evitar uma briga, muito provavelmente você vai fazer um amigo novo, ou continuar uma amizade, e você vai evitar uma situação desconfortável que podia ser gerada naquele momento. Então, se você percebeu, agir naquele momento ali, naquele momento de calor, é muito fácil, a gente está sendo levado pelos sentimentos. Agir com a razão, ele requer um pouco mais de habilidade, né? Ele requer que você pare, que você pense, que você respire, que você escute aquela conversa, aquela afirmação repetidamente na tua cabeça, até você achar qual seria a resposta correta. Isso acontece às vezes com uma mensagem de texto ou com um e-mail, e quando a gente responde na mesma hora, sempre a gente vai responder com um pouco de emoção, ao invés de ser mais racional. Não importa qual é a situação que você vai estar associado, tudo é uma questão de escolha. Ou você vai agir naquele exato momento e se deixar levar pelos teus sentimentos, ou
você vai pensar e vai agir com a razão. Ou você vai ter um resultado associado em decisões fáceis, né? Ou você vai ter um resultado associado em decisões difíceis, que você precisa colocar mais esforço. E eu acredito que essas decisões também elas estão associadas à disciplina, né? A disciplina que você dá, a forma que você pensa. Como eu gosto de falar, disciplina é a capacidade de executar tarefas difíceis, né? Então, se você disciplina a sua mente para não reagir naquele momento, você não vai reagir. Se você disciplina a sua mente para tomar decisões baseadas nas razões, em pensar e ver as possibilidades que você pode usar para ter um melhor resultado, você vai disciplinar sua mente para esse tipo de atitude. Então, é escolha, né? Você vai escolher fazer as coisas muito fáceis ou você vai escolher fazer as coisas que vão te dar resultados mais produtivos, que te dão mais esforço, né? Mas uma coisa que é interessante sobre isso, né? Sobre a questão do hábito, né? De repetição, de escolhas diárias, é que eu acredito que a gente nasce apenas uma vez, né? Mas eu acredito que a gente renasce todos os dias. E esse renascimento é um presente que Deus nos dá. É uma dádiva divina. E nesse dia, né? Nesse novo dia, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. A gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa que a gente fez errado pra gente mesmo no dia anterior. E tentar mudar nesse dia de hoje. Da forma como a gente tratou a gente, né? Da forma como a gente pensou que a gente era. E usar esse novo renascimento para mudar essa perspectiva. E não só em relação a gente, mas também em relação aos outros, né? A gente precisa entender e reavaliar qual o tipo de atitude que a gente teve em direção a outras pessoas, né? Como a gente tratou as outras pessoas. E se foi uma forma que não foi agradável, a gente precisa usar esse dia para refazer, para construir um novo relacionamento entre a gente e entre as pessoas. Então, eu acredito que cada dia é a oportunidade de fazer diferente. Cada novo dia é a oportunidade de não repetir o que você fez no dia anterior, mas sim de criar novos hábitos, novas atitudes, novos pensamentos, sempre em construção do teu crescimento e de crescimento dos outros. Então, usa esse conto americano, dos nativos americanos, sobre a existência de dois lobos dentro da gente, o bom e o mal, que é muito fácil de entender, na verdade, né? E qual é o lobo que você vai querer alimentar? Você vai alimentar um lobo só de sentimentos ruins, ou você vai querer alimentar um lobo que tem só sentimentos bons? Escolhe, faz essa escolha, pensa. Talvez que você tiver uma decisão que precisa ser tomada, pensa qual é o tipo de lobo que você quer alimentar. E usa essa informação que eu estou te dando sobre o renascimento diário para você mudar, né? Tipo, o que você fez no dia anterior não significa que você tem que fazer hoje. E você tem a opção, você tem a escolha de fazer diferente. E toda vez que você faz diferente, eu tenho certeza que você faz melhor do que você fez anteriormente.